Meu nome é Rafael, tenho 43 anos e sou gerente de uma loja de materiais de construção aqui em Goiânia, no setor Bueno. Era terça-feira, 23 de julho de 2019, uma noite sufocante de calor típica de Goiás, quando minha vida mudou completamente. Naquela época, eu era membro fiel da Igreja Ministério Vida Plena e Abundante há 25 anos, daqueles que não faltava um único culto na Avenida T9. Eu dizimava todo mês sem falta, participava de todas as campanhas, era líder de célula e exemplo para os irmãos. Sou casado há 22 anos com Márcia, que é professora de escola pública, e temos 3 filhos. Amanda tem 21 anos e acabou de casar. Lucas tem 17 e vive brigando comigo por causa da igreja. E Júlia tem 14 anos e é até mais religiosa que eu. Cresci pobre em Itumbiara, no interior de Goiás, filho de um diácono humilde, e sempre sonhei em ser próspero. A teologia da prosperidade que o pastor pregava me atraía porque prometia realizar esse sonho através da fé. Aquela noite foi diferente porque meu coração estava dividido ao meio. Na tarde daquele dia 23, o gerente do Banco Itaú tinha me ligado aprovando um empréstimo de R$50 mil que eu pedi em segredo. Esse dinheiro era para doar na campanha do terreno novo que pastor Augusto havia lançado no domingo anterior. O problema é que eu já devia R$30 mil de um empréstimo anterior da campanha dos 100 dias. E Márcia não sabia de nenhum dos dois. Cheguei em casa do culto por volta das 22 horas e Márcia já estava dormindo. Deitei na cama com um aperto no peito que não era físico, era algo espiritual que me sufocava. Metade de mim achava que estava fazendo a obra de Deus, que era um sacrifício de fé como o pastor sempre pregava. A outra metade sussurrava baixinho que eu estava enlouquecendo, me afundando em dívidas por causa de promessas que nunca se cumpriam. Tentei dormir, mas não conseguia. Ficava revirando na cama pensando naqueles R$50 mil. Será que Deus realmente ia me abençoar como o pastor prometia? Ou será que eu estava sendo enganado? Essas perguntas martelavam na minha cabeça sem parar. Foi quando finalmente peguei no sono, por volta das 2:30 da madrugada. Acordei de repente às 3h23 da manhã. Sei o horário exato porque olhei para o relógio digital na mesinha de cabeceira e os números vermelhos brilhavam na escuridão. Tive uma sensação horrível de que alguém estava no quarto comigo e com Márcia. Não havia luz brilhante como nos filmes, mas uma presença tão pesada que meu peito doía como se tivesse um peso de 100 quilos em cima de mim. Tentei me mexer, tentei acordar Márcia, mas meu corpo não respondia. Estava completamente paralisado, só conseguia mexer os olhos de um lado para o outro. O coração batia tão forte que eu achava que ia sair pela boca. Foi quando ouvi uma voz, não com meus ouvidos, mas dentro da minha cabeça. Era uma voz clara, firme, impossível de ignorar. A voz me chamou de Rafa. Ninguém me chamava assim há 14 anos, desde que meu pai morreu em 2005. Só ele usava esse apelido. Era algo entre mim e ele. Meu sangue gelou na hora e um arrepio percorreu todo o meu corpo. Como essa voz sabia disso? Quem estava falando comigo naquele quarto escuro? Então a voz disse algo que atravessou minha alma como uma faca. Rafa, você precisa ver o que acontece com aqueles que enganam meu povo usando meu nome. Naquele momento entendi que era Jesus Cristo quem estava falando comigo, e um medo que eu nunca havia sentido na vida tomou conta de cada célula do meu corpo. A voz continuou. Esta é sua última chance de não acabar na mesma fila que eles. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, senti como se minha alma fosse arrancada violentamente do meu corpo. Foi uma sensação aterrorizante de separação. Como se alguém tivesse puxado meu espírito para fora pela força. Vi meu corpo deitado na cama ao lado de Márcia por um segundo. E depois, tudo escureceu. Comecei a cair.
cair sem parar, como se estivesse despencando dentro de um túnel escuro em alta velocidade. O ar ao meu redor ficava cada vez mais quente e pesado, dificultando a respiração. Eu tentava gritar, mas nenhum som saía da minha boca. Só um silêncio ensurdecedor me acompanhava naquela queda desesperadora. Durante a descida, comecei a ouvir vozes distantes ecoando no vazio, gritos de dor e desespero que faziam meu sangue gelar. Uma dessas vozes eu conhecia muito bem. Era a voz de Dona Socorro, a viúva que vendia pamonha na porta do Ceasa e que morreu 3 meses atrás de infarto. Ela gritava com desespero: "Rafael, por que você não me alertou? Por que você também acreditou nas mentiras?" Meu coração se despedaçou porque eu fui quem achou o corpo dela sozinha num barraco de aluguel no Jardim Novo Mundo. O pastor tinha me mandado ir lá, não para consolar a família, mas para perguntar se ela tinha deixado o dízimo atrasado. A queda parecia não ter fim, como se eu estivesse despencando por quilômetros e quilômetros para dentro da terra. Cada segundo que passava, o calor aumentava e o ar ficava mais difícil de respirar. Mas o pior não era a sensação física, era o que estava acontecendo com minha mente. Memórias da minha vida começaram a passar como flashes dolorosos na minha frente, coisas que eu tinha feito e que agora me enchiam de vergonha. Vi o momento em que neguei comprar um tênis novo para Júlia porque disse que não tinha dinheiro. 2 dias depois, comprei 5 números da rifa do Porsche Cayenne do pastor por R$100 cada. Vi quando Márcia pediu para reformarmos o banheiro que estava caindo aos pedaços e eu disse que precisávamos esperar. Na mesma semana, dei R$3.000 na campanha da televisão porque o pastor disse que Deus ia devolver em dobro. Vi o rosto de Fernanda, cunhada de Márcia, quando ela tentou nos contar em 2014 que o pastor tinha tentado algo com ela no gabinete. Eu defendi o pastor na hora. Disse que Fernanda sempre foi meio problemática, que devia ter entendido errado. Márcia ficou do meu lado e cortamos contato com a irmã dela por causa disso. Agora, caindo naquele túnel, eu me perguntava: e se Fernanda estava falando a verdade? O que mais me aterrorizou naquele momento não foi o medo do inferno. Foi perceber uma verdade sobre mim mesmo que eu nunca tinha admitido. Parte de mim queria acreditar nas mentiras do pastor porque elas eram convenientes. Eu cresci pobre, sempre sonhei em ser rico e a teologia da prosperidade me prometia riqueza sem muito esforço. Era mais fácil dar dinheiro e esperar a bênção do que trabalhar duro e ser paciente. De repente, a queda parou. Meus pés tocaram em algo sólido e quente, como metal aquecido. Abri os olhos e vi que estava em um lugar escuro, iluminado apenas por um brilho avermelhado que vinha de baixo. O cheiro era insuportável, uma mistura de enxofre, carne queimada e algo podre que fazia meu estômago revirar. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem controle. Olhei ao redor procurando Jesus, a presença que tinha me arrancado de casa. Ele estava ao meu lado, mas era diferente do Jesus dos quadros da igreja. Não tinha aquela luz suave e sorriso gentil. Seu rosto mostrava uma tristeza tão profunda que dava vontade de chorar só de olhar. Ele não precisou falar nada, apenas apontou para a minha esquerda com a mão. Segui a direção que ele apontava e vi uma fila. Era uma fila pequena, com umas 20 pessoas, diferente da fila enorme de pastores que eu ainda ia ver. As pessoas nessa fila não usavam ternos caros nem relógios de ouro. Eram pessoas comuns, vestidas com roupas simples, e muitas delas eu reconhecia da igreja. Meu coração começou a bater descontrolado quando vi quem estava no meio daquela fila. Era meu pai, José Silva, meu pai que morreu em 2005, que eu idolatrava, que era diácono da igreja no interior. Ele estava ali, acorrentado, com o rosto marcado pelo sofrimento. Gritei desesperado: "Pai! Pai, o que você está fazendo aqui?" "Não pode ser!" Minha voz ecoou naquele lugar horrível.
e ele virou o rosto na minha direção. Meu pai me olhou com olhos vazios e disse com voz cansada: Rafa, meu filho, eu roubei. Durante 30 anos como diácono, desviei dinheiro das ofertas dos funerais. R$ 20 aqui, 50 ali, achando que ninguém ia perceber. Roubei de viúvas, de famílias enlutadas, de gente que mal tinha o que comer. Caí de joelhos ali mesmo, sentindo que meu mundo inteiro estava desmoronando em volta de mim. Jesus se ajoelhou ao meu lado e colocou a mão no meu ombro. Sua voz era firme, mas não cruel. Rafael, o mal não está só nas mega-igrejas, nos pastores ricos de televisão. Está em qualquer lugar onde o coração do homem escolhe o dinheiro em vez de mim. Seu pai começou com pequenas quantias, pensando que não fazia diferença. Mas cada centavo roubado era um tijolo construindo o caminho para cá. Fiquei ali, de joelhos, chorando e tremendo, quando Jesus me fez uma pergunta que me atravessou como uma espada. Ele perguntou: Rafael, você quer saber em qual fila você estava antes de eu te trazer aqui esta noite? Meu corpo inteiro começou a tremer violentamente. Respondi com a voz embargada: Eu estava numa fila também? Jesus acenou com a cabeça devagar. Você estava sim, Rafael. Não na fila dos pastores que roubam conscientemente, mas na fila dos cúmplices silenciosos. Aqueles que veem os sinais sentem meu espírito alertando, mas escolhem ignorar porque é mais confortável. Você viu as mansões do pastor, os carros importados, as viagens caras e no fundo sabia que algo estava errado. Mas fechou os olhos porque queria acreditar que um dia seria sua vez de prosperar assim. Esta visão é sua última chance de escapar daquela fila. Jesus continuou: amanhã de manhã você ia ao banco assinar aquele empréstimo de R$ 50.000. Se eu não tivesse te arrancado de casa esta noite, você teria assinado aquele papel. E cada real daquele empréstimo ia te prender mais as correntes que você está prestes a ver. Levantei cambaleante, enxugando as lágrimas, e Jesus apontou para a frente. Agora vem comigo, porque você precisa ver onde o dinheiro que você doa realmente vai parar. Jesus me guiou por um caminho de pedras escuras, até chegarmos a um portão gigantesco. Era feito de ferro retorcido e enferrujado, com correntes enormes que balançavam sozinhas, produzindo um som metálico arrepiante. Através das grades, eu podia ver algo que nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. Uma fila imensa de homens se estendia até onde minha visão alcançava, desaparecendo na escuridão vermelha do horizonte. Todos os homens naquela fila usavam ternos caros, mesmo ali naquele lugar horrível. Vi ternos italianos rasgados e sujos, relógios Rolex derretendo nos pulsos deles, anéis de ouro que brilhavam fracamente na luz avermelhada. Eram pastores, bispos, apóstolos, líderes de igrejas que eu reconhecia de programas de televisão e de grandes eventos gospel. Meu estômago embrulhou quando percebi que conhecia vários daqueles rostos. Reconheci um apóstolo famoso de São Paulo que tinha programa todo domingo de manhã na Record. Ele era aquele que vendia toalhas ungidas de Israel por R$ 500 cada, dizendo que tinha poder de cura. Vi um bispo de uma denominação enorme que construiu uma réplica do Templo de Salomão e pedia ofertas milionárias na televisão. Tinha também um pastor aqui de Goiânia mesmo, da Igreja Renascer em Cristo, no setor marista, que inaugurou um templo de 70 milhões, enquanto os membros faziam vaquinha para pagar aluguel. Cada um deles carregava nas costas sacos enormes e pesados. Os sacos estavam cheios de dinheiro, notas de 50 e 100 reais transbordando, mas o peso parecia ser insuportável. As costas deles estavam curvadas, alguns rastejavam no chão de tão pesado. E o pior eram as correntes. Correntes feitas de moedas derretidas prendiam os pulsos e tornozelos deles, queimando a pele sem parar. Demônios horríveis, com aparência deformada e olhos que brilhavam como brasas, andavam pela fila chicoteando os pastores.
Cada vez que a chicotada acertava, o homem gritava de dor e o demônio ria com uma risada gutural que me dava náusea. Um dos demônios gritou: "Andem mais rápido, servos inúteis! Vocês amavam o dinheiro tanto, agora carreguem ele para sempre." Minhas pernas fraquejaram e eu caí de joelhos ali mesmo. Não foi pelo horror da cena, embora fosse horrível demais. Foi porque comecei a fazer as contas na minha cabeça. Se estes homens estavam ali, homens que eu admirava, que eu via na TV, que eu considerava exemplos de fé e sucesso, então eu estava seguindo caminhos que levavam direto para o inferno. Tinha dado dinheiro para alguns deles, comprado produtos ungidos, seguido os conselhos de prosperidade. Jesus me ajudou a levantar com cuidado e disse: "Agora você entende por que te trouxe aqui? Amanhã você ia pegar 50 mil reais emprestados para dar para um lobo vestido de pastor. Esse dinheiro ia alimentar o sistema que você está vendo agora." Apontei para a fila com a mão tremendo e perguntei: Mas quantos são? Quantos pastores estão aqui?" Um painel de fogo apareceu no ar na nossa frente, mostrando números que se atualizavam como um placar eletrônico. Jesus explicou com voz pesada: "Só no Brasil, neste exato momento, 3.400 líderes religiosos que usam meu nome estão desviando dinheiro do meu povo. Destes, 823 já têm lugar garantido aqui, porque vão morrer sem se arrepender. Os outros ainda têm tempo de mudança, mas a maioria não vai aproveitar essa chance." Vi então algo que me chocou ainda mais. Um pastor jovem na fila, não devia ter mais de 35 anos, usava barba bem feita, roupa de marca mesmo queimada e rasgada, tênis Jordan nos pés. Era um desses pastores modernos que pregam em cafeterias, fazem lives no Instagram, falam de empreendedorismo cristão e mentalidade de abundância. Parecia tão diferente dos pastores tradicionais que eu achava que ele seria diferente também. Jesus leu meus pensamentos e explicou: "O lobo jovem é mais perigoso porque não parece religioso. Ele engana até quem desconfia dos pastores antigos." Esse aí tinha 300 mil seguidores no Instagram, vendia curso de prosperidade por 3 mil reais, faturava 100 mil por mês. Dizia que era tudo bênção de Deus, mas na verdade era manipulação psicológica e marketing emocional. Usava versículos bíblicos fora de contexto para justificar a ganância. Foi quando eu vi um rosto que me fez parar de respirar por alguns segundos. Era o pastor Cláudio, da Igreja Batista Renovada, de Aparecida de Goiânia. Ele tinha orado por mim quando Júlia nasceu, prematura em 2005. Fiquei 3 horas na UTI neonatal com ele orando e minha filha sobreviveu. Aquele homem parecia tão humilde, tão dedicado, tão cheio de amor. Como ele podia estar ali naquele lugar? Gritei sem conseguir me controlar: "Pastor Cláudio, não pode ser! O senhor orou pela minha filha." Ele virou o rosto na minha direção e seus olhos estavam completamente vazios de esperança. Disse com voz quebrada: "Rafael, eu enganei você também, meu irmão. Aquelas orações eram sinceras, porque eu realmente amava a Deus naquele tempo. Mas meu coração foi se dividindo aos poucos. Comecei a amar o dinheiro tanto quanto amava a Deus, e no final o dinheiro venceu. Caí no chão chorando como uma criança, soluçando sem controle. Tudo no que eu acreditava estava desmoronando. Se até o pastor Cláudio, aquele homem aparentemente tão santo, estava ali, então em quem eu podia confiar? Jesus se ajoelhou ao meu lado de novo e disse com aquela voz que misturava firmeza com compaixão: "Por isso te trouxei aqui, Rafael, para você ver com seus próprios olhos. O engano é profundo, é sutil, está em todos os lugares, e agora você precisa ver o julgamento deles." Um demônio gigantesco apareceu na frente da fila, muito maior que os outros. Tinha chifres retorcidos como de um bode, olhos que pareciam 2 bolas de fogo derretido, e uma voz tão grave que fazia o chão vibrar. Ele gritou algo que ecoou por todo aquele lugar: "Próximo!"
O som foi tão forte que tampei os ouvidos, mas não adiantou de nada porque a voz penetrava direto na minha cabeça. O primeiro homem da fila foi arrastado para a frente por 2 demônios menores. Era o pastor Renato, um homem de 56 anos que eu conhecia muito bem. Ele tinha sido mentor do pastor Augusto nos anos 90, antes de abrir a própria igreja. A comunidade evangélica Águas Vivas ficava na Avenida Goiás, bem no centro de Goiânia, e tinha 3 congregações com 10.000 membros no total. Pastor Renato era famoso pelas lágrimas nos cultos de avivamento. Ele chorava tanto quando pregava sobre santidade que todo mundo se emocionava junto, fazia vigílias de madrugada toda sexta-feira, gritava no púlpito sobre separação do mundo e vida consagrada. Eu tinha ido em alguns cultos dele ao longo dos anos e sempre saía impressionado com a unção. Mas agora ele chorava de uma forma completamente diferente. Era um choro de desespero total. O que aconteceu em seguida foi diferente do que eu esperava. Não apareceu nenhuma tela de cinema mostrando os pecados dele. Foi muito pior e muito mais real. Pastor Renato começou a gritar e se contorcer no chão como se estivesse sendo queimado por dentro. Jesus explicou baixinho ao meu lado. Ele está revivendo o momento exato em que escolheu o dinheiro em vez de mim. Esse momento vai se repetir eternamente, sem parar, para sempre. Vi então, como se fosse uma memória holográfica flutuando no ar, o que pastor Renato estava sentindo. Era dia 14 de setembro de 2003, uma terça-feira de noite no escritório dele. O empresário da igreja tinha acabado de entregar uma oferta de R$80 mil em dinheiro vivo para a construção do novo templo. Pastor Renato estava sozinho no escritório, olhando para aquele dinheiro em cima da mesa. Pude sentir a batalha que acontecia dentro dele naquele momento. Uma voz suave sussurrava no coração dele. Renato, não pegue esse dinheiro para você, nem um centavo. Isso é santo, separado para minha obra. Era a voz do Espírito Santo, clara e firme. Mas ao mesmo tempo, outra voz mais sedutora sussurrava no outro ouvido. Apenas 5 mil. Ninguém vai perceber. Você trabalha tanto, merece um pouco de recompensa. Deus quer que você prospere também. Pastor Renato ficou ali parado por 27 minutos, olhando para o dinheiro. Eu podia sentir cada segundo daqueles 27 minutos como se fosse eu mesmo passando por aquilo. O suor escorrendo no rosto dele, o coração acelerado, as mãos tremendo. E então, ele fez a escolha. Abriu a gaveta, pegou os 5 mil do envelope e colocou no bolso. Na mesma hora, algo mudou nos olhos dele, como se uma luz tivesse se apagado. Agora, 16 anos depois, ele revivia aquele momento sem parar. Sentia a tentação, tomava a decisão errada, sentia o arrependimento que veio 3 segundos depois e então tudo recomeçava. Para sempre, sem fim, sem descanso, sem chance de mudar. Jesus disse ao meu lado: este é o tormento perfeito para quem amou o dinheiro mais que a verdade. Reviver eternamente o momento da traição. Pastor Renato finalmente conseguiu levantar cambaleante. Gritou apontando para cima com desespero na voz. Mas eu fiz obra, construí um orfanato em 2010 que cuida de 50 crianças. Doei cestas básicas todo Natal. Paguei tratamento de câncer para a irmã Conceição. Não conta nada disso? Sua voz estava cheia de súplica, de esperança, de que alguma coisa que ele fez de bom pudesse salvá-lo. A voz de Jesus, desta vez alta e audível para todos ouvirem, respondeu como um trovão. Você fez caridade com 5% do que roubou em 19 anos, Renato. Construiu um orfanato de 300 mil depois de desviar 20 milhões e 400 mil. Comprou sua consciência barato, mas não pode comprar meu julgamento com obras contaminadas. Em Provérbios 21:3, está escrito que praticar justiça é mais aceitável ao Senhor que sacrifício. Pastor Renato caiu de joelhos tentando se defender. Mas eu mudei em 2015, parei de desviar.
Vivi os últimos 4 anos de forma honesta. Por favor, isso não conta? Jesus continuou implacável. Você parou de roubar quando já tinha acumulado o suficiente para 3 vidas de luxo. Não se arrependeu, apenas se aposentou do crime. Arrependimento verdadeiro teria devolvido o que roubou e confessado publicamente. Você apenas parou porque não precisava mais. De repente, uma figura feminina apareceu ao lado do pastor Renato. Reconheci na hora. Era Dona Socorro, a viúva da pamonha que morreu 3 meses atrás. Mas ela estava diferente. Seu corpo parecia restaurado. Não sofria mais, mas seu rosto mostrava uma tristeza imensa. Ela olhou para o pastor e começou a falar com voz calma, mas firme, cada palavra pesando como chumbo no ar daquele lugar terrível. Dona Socorro olhou diretamente para o pastor Renato e começou a falar. Pastor, o senhor lembra quando fui ao seu gabinete em maio de 2019, 3 meses antes de eu morrer? Era uma quinta-feira de tarde, por volta das 3 horas. Eu implorei de joelhos para o senhor me ajudar com R$300 para o remédio do meu coração. O senhor disse que era falta de fé, que Deus não honra a incredulidade. Ela continuou, e cada palavra era como uma facada. O senhor me disse que se eu desse uma oferta especial de R$1.000 naquela semana, Deus me curaria sobrenaturalmente e eu não ia precisar de remédio nenhum. Eu acreditei, pastor. Vendi meu fogão velho por R$1.200 e dei tudo na oferta especial de domingo. Era tudo que eu tinha no mundo, mas dei porque o senhor disse que era Deus falando. Pastor Renato começou a soluçar incontrolavelmente, tentando cobrir o rosto com as mãos. Dona Socorro não parou. O senhor chegou em casa naquela noite de domingo e comprou uma garrafa de uísque escocês de R$2.000 para comemorar o aniversário do seu filho. Bebeu com os amigos, postou foto no Instagram dos copos, riu bastante. Enquanto isso, eu comi pão com manteiga no jantar porque não tinha mais nada na despensa. 3 meses depois, continuou Dona Socorro, tive um infarto fulminante. Era 6 horas da manhã de 23 de agosto. Eu estava fazendo pamonha para vender. Caí no chão do barraco e ninguém me achou até às 7h15. Morri sozinha, pastor. Tinha 68 anos. Poderia ter vivido mais 10 com meus netos se tivesse tomado o remédio certo. Mas dei meu último dinheiro para o senhor. Jesus então mostrou mais uma cena flutuando no ar. Era 24 de junho de 2019, um mês antes da minha visão. Pastor Renato estava no shopping Flamboyant, no 2º piso, dentro da joalheria Vivara. Ele estava comprando um colar de diamantes de R$45.000 para Vanessa, sua secretária, que também era sua amante há 3 anos. Vi ele entregando o cartão Black para a vendedora com um sorriso no rosto. No mesmo momento, a cena se dividiu em 2. Do outro lado, 3 famílias da igreja faziam uma vaquinha desesperada no grupo de WhatsApp. Era para pagar a conta de luz de R$230 de seu Manuel, um irmão desempregado com 2 filhos pequenos que ia ter a energia cortada. Vi as mensagens. Irmãos, por favor, alguém pode ajudar? Os meninos precisam estudar e não tem luz. Pastor Renato viu essas mensagens no celular enquanto esperava a vendedora embrulhar o colar. Ele leu todas, deu uma risada cínica e digitou no grupo: Irmãos, estou em reunião ministerial urgente aqui, mas Deus vai prover para o irmão Manuel no tempo certo. Orem e creiam. Depois, silenciou o grupo para não ser mais incomodado e saiu para jantar com Vanessa em um restaurante japonês que gastou R$800. O demônio gigante, então, agarrou o pastor Renato e o arrastou para uma câmara lateral. Gritei para Jesus: o que vai acontecer com ele agora? Jesus respondeu com aquela tristeza profunda nos olhos: ele vai experimentar um tormento específico para o pecado dele. Não é só fogo físico, Rafael. O inferno é muito mais psicológico do que as pessoas imaginam. É sofrer eternamente as consequências das próprias escolhas.
Vi então pastor Renato sendo forçado a andar sem parar pela Avenida Anhanguera, a mesma avenida onde ficava sua igreja. Mas era uma versão deformada e eterna daquela avenida. Cada pessoa que passava por ele era alguém que ele tinha enganado. Dona Socorro vendendo pamonha e olhando para ele com aqueles olhos tristes. Seu Joaquim, o porteiro que trabalhou 15 anos de graça achando que servia a Deus. Juliana, a jovem que pediu ajuda para sair de um relacionamento abusivo, mas ele estava ocupado demais. Ele tentava desviar, tentava correr para o outro lado, fechava os olhos, mas não adiantava. A avenida não tinha fim e as pessoas se multiplicavam infinitamente. Cada uma mostrava o momento exato em que ele escolheu o próprio conforto em vez de ajudar. E ele sentia no corpo e na alma a dor que cada uma daquelas pessoas sentiu por causa da traição dele. Pela primeira vez desde que a visão começou, eu questionei Jesus. Senhor, isso não é cruel demais? Tormento eterno, sem fim, sem segunda chance. Onde está a misericórdia? Minha voz saiu trêmula, porque eu tinha medo até de perguntar, mas precisava entender. Jesus virou para mim e pela primeira vez vi nos olhos dele uma mistura de amor e firmeza que me desarmou completamente. Rafael, você acha mesmo que eu quero alguém aqui? Jesus perguntou, e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Cada pessoa neste lugar teve milhares de oportunidades. Eu bati na porta do coração do pastor Renato 13.547 vezes em 22 anos. Mandei sonhos, visões, coloquei pessoas no caminho dele para alertar. Ele teve um câncer em 2013 que quase o matou, uma chance perfeita de repensar a vida inteira. Jesus continuou. Ele prometeu mudança na cama do hospital, chorou, disse que ia devolver tudo. Quando foi curado 6 meses depois, voltou pior do que antes. Comprou um carro de 200 mil em comemoração pela cura. O inferno não é crueldade minha, Rafael. É a escolha final deles de viver eternamente separados de mim. Eles amaram o dinheiro mais que amaram a mim. E agora tem o Deus que escolheram para sempre. Fiquei ali parado, processando aquelas palavras, quando Jesus disse, vem, ainda tem muito mais que você precisa ver. Preciso te mostrar o sistema por trás de tudo isso. Preciso te mostrar quem está coordenando essa destruição em massa da minha igreja. E então ele me levou para uma parte do inferno que parecia a saída de um pesadelo corporativo. Jesus me levou para uma sala que parecia completamente fora de lugar naquele inferno. Era como uma sala de reuniões corporativa moderna, mas totalmente distorcida e sombria. Tinha uma mesa grande de vidro fumê, cadeiras de couro e telas holográficas flutuando no ar, mostrando gráficos e números. Sentado confortavelmente, na cadeira principal estava um demônio diferente dos outros, usando até óculos de grau com armação de ouro. Ele não era grotesco como os outros demônios que eu tinha visto. Parecia quase humano, vestido com um terno preto impecável, cabelos penteados para trás, uma aparência de executivo bem-sucedido, mas os olhos dele eram completamente negros, sem nenhuma luz. E quando ele sorriu para mim, vi que os dentes eram pontiagudos como de um tubarão. Jesus disse ao meu lado, este é Mamon, príncipe da avareza e do materialismo. Mamon me olhou e falou com uma voz suave, quase educada. Ah, Rafael Silva, que honra receber a visita de um dos meus melhores projetos. 25 anos de fidelidade inabalável. 30 mil reais já investidos em nosso sistema e estava a apenas 24 horas de assinar um empréstimo de mais 50 mil. Estatisticamente falando, você era um ativo de altíssimo valor no meu portfólio. É uma pena perder você assim. Senti uma raiva subir dentro de mim. Gritei, eu não sou projeto seu, eu sirvo a Deus, sempre servi. Mamon deu uma risada baixa e cruel. Ah, Rafael, você acha que serve a Deus? Deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Ele tocou na tela holográfica e uma cena começou a aparecer no ar.
Era o pastor Augusto, o líder da minha igreja, no sábado 20 de julho, 3 dias antes da minha visão. Pastor Augusto estava no escritório particular dele, preparando o sermão de domingo. A Bíblia estava aberta em Malaquias 3, o famoso texto sobre dízimos. Mas o que me chocou foi ver uma sombra escura, quase imperceptível, posicionada logo atrás da cadeira dele. Era um demônio menor, sussurrando coisas no ouvido dele. Pastor Augusto não ouvia uma voz audível, mas pensamentos surgiam na mente dele que ele achava serem próprios. A sombra sussurrava: conta a história da viúva que deu as 2 moedas, usa bastante emoção, faz eles se identificarem com o sacrifício. Agora chora de verdade quando falar sobre o terreno novo. Lágrimas reais funcionam melhor que palavras. Menciona teu próprio testemunho de quando era pobre, isso cria conexão. Fala que Deus mostrou o terreno em visão profética, usa urgência, diz que a porta vai fechar em 30 dias. Pastor Augusto escrevia tudo animado no caderno dele, achando que era criatividade, que era unção do Espírito Santo, inspirando o sermão. Mas era Mamon ditando cada palavra, cada técnica de manipulação emocional, cada gatilho psicológico calculado para extrair o máximo de dinheiro possível. Vi aquilo e meu estômago revirou. Tudo que eu achava que era unção era, na verdade, engenharia demoníaca de manipulação. Mamon, então, abriu uma pasta digital no ar com o nome completo da minha igreja. Igreja Ministério Vida Plena e Abundante, Goiânia, Goiás. Tinha um relatório detalhado como se fosse de uma empresa. Entrada mensal média, R$543 mil. Saída legítima, R$122 mil para salários, luz, água, manutenção. Desvio mensal sistemático, R$286 mil. O relatório mostrava para onde ia o dinheiro desviado. 125 mil transferidos para a conta pessoal do pastor Augusto no Banco Bradesco, agência 3456-7. 80 mil investidos em ações e imóveis registrados em nome do cunhado Roberto e da sogra Marta, para não levantar suspeita. 51 mil em estilo de vida pessoal, restaurantes, viagens, roupas de grife. 30 mil para pagamento de silêncio de pessoas que descobriram e foram compradas. Tinha até um perfil dos doadores principais. Classe C e D, 68%. Viúvas e aposentados, 23%. Jovens adultos endividados, 9%. Embaixo tinha uma lista de estratégias de manipulação usadas. Testemunhos fabricados de bênçãos financeiras, 85% falsos ou exagerados. Músicas específicas escolhidas para criar atmosfera emocional de entrega. Campanhas mensais com prazo artificial para gerar urgência e medo de perder a bênção. Mamon então abriu outra pasta e quando viu o nome escrito nela, meu sangue gelou completamente. Estava escrito: Rafael Silva, perfil psicológico completo, alvo prioritário. Dentro tinha tudo sobre mim. Vulnerabilidades mapeadas. Infância pobre gera desejo não realizado de prosperidade material. Pai diácono falecido gera busca de figura paterna espiritual. Transferência emocional para pastor Augusto. Filho rebelde. Lucas gera sentimento de fracasso como pai. Compensação através de ser exemplo na igreja. Tinha até sobre meu vício secreto em pornografia que começou aos 19 anos. Vício gera culpa crônica profunda. Cria necessidade psicológica de comprar perdão através de ofertas cada vez maiores. Eu estava ali, exposto, cada fraqueza minha documentada e explorada metodicamente. Tinha uma linha do tempo da minha captura. Ano 2002, entrei na igreja buscando ajuda para o casamento. 2004, primeiras ofertas pequenas, testando limites. 2007, gratidão pela cura de Júlia, fortaleceu o vínculo emocional. Ano 2012, primeira oferta grande de 5 mil para a construção do templo. 2015, promoção no trabalho, aumentou minha renda e meu dízimo.
2017. Campanha dos 100 dias. Primeiro empréstimo de 30 mil. 2019, pronto para segundo empréstimo de 50 mil. Interrompido por esta intervenção divina. 17 anos de estratégia cuidadosa para chegar exatamente naquele momento. Jesus colocou a mão no meu ombro e disse: "Vê, Rafael, não foi acidente. Foi guerra espiritual. Eles estudaram você, suas fraquezas, seus traumas, durante quase 2 décadas. Planejaram cada passo para te levar até aquele empréstimo de 50 mil. Mas eu também te observei esses mesmos 17 anos, esperando o momento exato de te resgatar antes que fosse tarde demais." Mamon então mostrou algo ainda mais assustador. Um mapa holográfico do Brasil apareceu no ar, coberto de pontos vermelhos piscando. Cada ponto vermelho era uma igreja sob controle dele. 3.456 igrejas só no Brasil, ele disse com orgulho. Faturamento anual combinado, 4,2 bilhões de reais. Desse total, 1,8 bilhão desviado para contas pessoais. O maior esquema de pirâmide do país, e ninguém investiga porque tem a proteção da liberdade religiosa. Jesus interrompeu com voz de autoridade. E cada centavo roubado constrói mais poder para as trevas na terra. Mas o império está começando a cair, Mamon. Rafael é apenas a primeira peça de um movimento maior que vou levantar. Mamon perdeu o sorriso e seu rosto ficou deformado de raiva. Jesus então me pegou pela mão e disse: "Agora vem, porque você ainda precisa ver o pastor que você mais admira. Precisa ver Pastor Augusto." Jesus me levou de volta para a fila dos pastores condenados. Andamos passando por centenas de rostos sofrendo, gemendo, carregando o peso dos sacos de dinheiro. Meu coração batia cada vez mais rápido, porque eu sabia o que estava vindo. Sabia quem eu ia encontrar ali. Então eu vi ele, e meu mundo desmoronou completamente. Pastor Augusto Ferreira estava acorrentado no meio da fila, com o terno azul marinho que ele sempre usava nos cultos principais, todo rasgado e sujo. Aquele perfume caro, Creed Aventus, que custava R$ 1.200, o frasco não disfarçava mais o cheiro de enxofre. Quando ele me viu ao lado de Jesus, seus olhos se arregalaram e ele gritou meu nome com desespero: "Rafael, Rafael, pelo amor de Deus, me ajude, eu me arrependo de tudo." Fiquei paralisado olhando para aquele homem. Era o pastor que batizou meus 3 filhos na piscina da igreja. O homem que casou minha filha Amanda no ano passado em uma cerimônia linda. O líder que eu considerava meu pai espiritual por 25 anos. E agora ele estava ali, acorrentado, sofrendo, implorando por ajuda que eu não podia dar. Pastor Augusto continuou gritando: "Diga para minha esposa Eliane, para meus 5 filhos, para todos os membros da igreja que eu menti. Diga que roubei de vocês. Diga que usei o nome de Deus para enriquecer enquanto vocês passavam necessidade. Por favor, Rafael, você precisa contar a verdade quando voltar." As lágrimas escorriam pelo rosto dele, mas eram lágrimas de desespero, não de arrependimento genuíno. Jesus então fez algo que me partiu o coração. Ele levantou a mão e começou a mostrar a verdade sobre Pastor Augusto através de cenas holográficas flutuando no ar. A primeira cena foi de 3 de março de 2007, o dia que Júlia nasceu prematura. Vi Pastor Augusto no hospital às 5 da manhã. Sem eu ter pedido, orando ao lado da incubadora por 3 horas. Ele chorou comigo quando Júlia sobreviveu. Aquele momento tinha sido real. Aquela oração tinha sido sincera. Mas Jesus disse com tristeza: "Rafael, o coração dele já estava dividido naquela época. Ele amava a Deus e amava o dinheiro ao mesmo tempo. A oração por Júlia era genuína. Mas no mesmo mês, ele desviou R$52 mil para comprar um apartamento na praia, registrado em nome do cunhado. A hipocrisia não é preto no branco, é cinza misturado com cinza até você não saber mais onde começa a verdade e termina a mentira.
Então Jesus me mostrou algo que eu não sabia e que me encheu de raiva e vergonha. Era outubro de 2014, uma quinta-feira à tarde. Fernanda, irmã de Márcia, tinha ido ao gabinete pastoral pedir aconselhamento sobre o casamento problemático dela. Era depois do culto de mulheres, por volta das 3 horas. Pastor Augusto trancou a porta do gabinete e tentou beijar ela à força. Vi o rosto de terror de Fernanda quando ele a encurralou contra a parede. Ouvi ele dizendo: Deus me revelou que nós temos uma conexão espiritual especial, Fernanda. Isso não é pecado, é destino. Vi Fernanda empurrando ele com força e correndo para fora do gabinete chorando. No domingo seguinte, quando ela tentou contar para os presbíteros, pastor Augusto já tinha se antecipado, espalhando que Fernanda tinha problemas mentais e estava tendo delírios persecutórios. Eu mesmo, quando Márcia me contou o que a irmã dela estava dizendo, defendi o pastor. Lembro das minhas palavras exatas. Fernanda sempre foi meio desequilibrada, Márcia. Pastor Augusto é homem de Deus, ele jamais faria isso. Sua irmã deve estar confusa ou querendo atenção. Agora, vendo a verdade, vendo o medo real no rosto de Fernanda, percebi que eu tinha chamado minha própria cunhada de mentirosa para defender um abusador. Caí de joelhos ali mesmo no chão quente do inferno e vomitei. Não tinha nada no meu estômago espiritual, mas minha alma estava vomitando nojo, vergonha, culpa. Soquei o chão e gritei: eu fui cúmplice, eu defendi este homem. Eu silenciei Fernanda. Eu convenci outros membros a continuarem doando quando começaram as suspeitas. Jesus se ajoelhou ao meu lado e disse baixinho: por isso te trouxe aqui, Rafael. Para você ver que não é só sobre pastor Augusto, é sobre todos que fecham os olhos para não perder o conforto da ilusão. Jesus então me mostrou os 5 filhos do pastor Augusto. Augusto Júnior, de 32 anos, Ricardo, de 28, Patrícia, de 25, Marcos, de 22, Débora, de 19. Todos dirigiam carros importados. 2 BMWs, um Mercedes, um Audi, um Jeep Compass. Todos estudaram em universidades particulares caras, sem trabalhar, sustentados integralmente pelo pai. Eu tinha achado lindo quando o pastor pregava: olhem, meus filhos, Deus abençoa quem é fiel. Mas agora Jesus me mostrava a origem daquela bênção. Era o dinheiro do dízimo de Dona Socorro, que vendia pamonha de R$3. Era a oferta de seu Manuel, que vendia o almoço para dar na campanha. Era o sacrifício de Maria das Dores, que escolhia entre remédio e dízimo todo mês. Patrícia tinha voltado de Paris em junho, uma viagem que custou R$40.000. No mesmo mês, 7 famílias da igreja foram despejadas por não conseguir pagar aluguel. Jesus me mostrou mais uma cena que me destruiu. Era maio de 2019, 3 meses atrás. Dona Socorro tinha ido ao gabinete pastoral implorar por R$300 para o remédio do coração. Pastor Augusto tinha acabado de almoçar no madeiro do shopping Flamboyant. Gastou R$280 em um almoço para 2 com a secretária Vanessa. Ele olhou para Dona Socorro com impaciência, porque tinha reunião com o arquiteto do terreno novo. Ouvi ele dizendo para ela: irmã Maria, a senhora precisa ter mais fé. Deus não quer que seus filhos vivam de migalhas pedindo ajuda. Vou fazer um desafio com a senhora. Dê uma oferta de fé de R$1.000 esta semana e Deus vai multiplicar. A senhora vai receber de onde menos espera. Dona Socorro saiu dali com o coração apertado, mas confiante. Vendeu o fogão velho por R$1.200 e deu tudo no domingo seguinte. Ela nunca recebeu nada de volta. 3 meses depois, morreu de infarto porque não tinha dinheiro para o remédio certo. E eu fui quem achou o corpo dela, não para consolar a família, mas porque o pastor me mandou cobrar o dízimo atrasado. Agora, ali no inferno, olhando para pastor Augusto acorrentado, eu entendi a profundidade da maldade. Não era só roubo, era assassinato indireto de pessoas que confiavam nele.
Jesus segurou meu rosto com as duas mãos e olhou fundo nos meus olhos. Disse: Rafael, você vai voltar, e quando voltar, tem uma missão específica para cumprir. Vai ser difícil, muitos vão te rejeitar, vão te chamar de louco, mas você precisa expor isso tudo, precisa alertar meu povo antes que seja tarde demais. Senti um peso imenso cair sobre meus ombros, mas ao mesmo tempo uma determinação de ferro nascer dentro de mim. Jesus me levantou do chão e me abraçou. Senti o calor daquele abraço, tão diferente do calor sufocante do inferno. Era um calor de amor, de perdão, de propósito. Ele segurou meu rosto com as duas mãos perfuradas pelos pregos da cruz e começou a falar com uma intensidade que gravou cada palavra na minha alma como se fosse fogo. Escute com atenção cada palavra que vou te falar, Rafael, porque isso vai guiar o resto da sua vida na terra. Quando seu espírito voltar para o corpo, você terá exatamente 72 horas para confrontar Pastor Augusto publicamente. Será na reunião de liderança de sexta-feira, dia 26 de julho de 2019, às 19h30. Você vai relatar tudo o que viu aqui. Ele vai negar tudo, Jesus continuou. Vai te chamar de possesso, de louco, de rebelde. Vai tentar te expulsar da igreja com escândalo na frente de todos. Deixe acontecer, Rafael. Sua função não é convencer Pastor Augusto nem salvá-lo. Ele já fez a escolha dele anos atrás. Sua função é plantar a semente da verdade na mente dos outros líderes que estão sendo enganados também. Você será expulso e sua reputação será destruída. Jesus falou isso olhando diretamente nos meus olhos. Aceite como parte do processo. Não lute para ficar naquela igreja. Nos 3 meses seguintes, 7 famílias específicas vão te procurar em segredo, cheias de dúvidas. Acolha cada uma. Vou te dar os nomes agora: Jonas e Marta Ferreira, Pedro e Raquel Souza, Samuel e Débora Costa, Antônio Marques, o viúvo, Roberto e Júlia Andrade, Henrique e Bruna Oliveira, e principalmente Tiago. Quando Jesus falou o nome de Tiago, meu coração apertou. Tiago era o jovem de 28 anos, líder de jovens, que tinha se endividado em 80 mil, seguindo uma profecia falsa do pastor sobre abrir empresa. Jesus disse com urgência: Tiago está planejando se matar em fevereiro de 2021. Vai se jogar na frente de um ônibus na Avenida Goiás. Se você não intervir, Rafael, ele morre. A esposa Camila fica viúva aos 30 anos, com gêmeos de 2 anos. Jesus então me deu instruções práticas específicas. Em setembro de 2019, procure o advogado Dr. Maurício Andrade, escritório na Rua 84, no Setor Sul, sala 305. Ele é cristão genuíno, mas está afastado das igrejas há 8 anos porque viu corrupção e ninguém acreditou nele. Ele vai te ajudar a reunir provas documentais contra Pastor Augusto. Em novembro, vocês vão juntos à Polícia Federal com tudo. Crie um blog chamado Alerta aos Lobos em agosto. Jesus continuou. Publique sua história completa. O blog vai viralizar em 6 meses e você vai receber 347 mensagens de pessoas de todo o Brasil com histórias parecidas. Documente tudo com cuidado, cada testemunho, cada prova. Em março de 2020, você vai receber convite da Rádio Aliança FM para dar entrevista. Aceite, portas vão se abrir. Mas agora vem a parte mais importante. Jesus disse com voz ainda mais séria: nunca, em hipótese alguma, aceite dinheiro para contar seu testemunho. Nunca venda livros, nunca peça ofertas, nunca abra ministério com dízimos. O diabo vai tentar te transformar exatamente naquilo que você está denunciando. Trabalhe com suas próprias mãos. Continue gerente da loja. Pregue de graça. Se uma igreja quiser te dar gasolina ou comida quando você viajar, aceite só o necessário. Jesus então colocou a mão direita sobre minha cabeça e começou a orar em voz alta. Pai eterno, autorizo Rafael Silva a carregar a unção de profeta denunciador.
Como Jeremias denunciou líderes corruptos, como João Batista confrontou Herodes, como Paulo enfrentou até Pedro quando errou. Dou a Rafael olhos para ver através das máscaras religiosas, ouvidos para discernir minha voz da voz de Mamon, e coragem para falar quando todos o abandonarem. Quando Jesus tirou a mão da minha cabeça, senti algo físico acontecer. Foi como uma descarga elétrica suave, mas poderosa, percorrendo todo o meu corpo da cabeça aos pés. Algo dentro de mim tinha mudado permanentemente. Jesus explicou: dei a você um dom. De hoje em diante, quando estiver perto de um líder religioso corrupto, você vai sentir. Vai ser um desconforto no estômago, peso no peito, uma voz baixinha alertando: confie nisso. É meu Espírito Santo protegendo você. Jesus então me mostrou algo encorajador. 5 figuras apareceram como hologramas ao meu redor. Um pastor de cabelos grisalhos no Rio Grande do Sul, uma mulher negra em São Paulo, um jovem em Recife, uma missionária idosa no Acre, um teólogo em Brasília. Estes também tiveram visões como a sua nesta mesma semana, Jesus explicou. Vocês 6 vão se encontrar em setembro de 2021. Vão formar uma rede de apoio. Você não está sozinho. Mas Jesus ficou sério de novo e me deu um aviso duro sobre o preço. Rafael, seja honesto com você. Vai perder amigos. Dos 37 casais que vocês consideram íntimos, apenas 5 vão ficar. Sua irmã Cláudia vai dizer que você enlouqueceu e vai cortar contato por 2 anos. Seu cunhado Rodrigo vai espalhar no Facebook que você está possesso. Vai receber ameaças de morte. Pastor Augusto vai te processar por difamação, pedindo 500 mil de indenização. O processo vai durar 3 anos, Jesus continuou, mas você vai vencer no final. Seu nome vai ser arrastado na lama. Vão inventar que você roubou da igreja, que teve caso com alguém, tudo para desviar a atenção. Alguns dias você vai chorar de madrugada e querer desistir. Nestes dias, lembre-se desta conversa. Lembre-se que eu te avisei. E lembre-se, eu estou com você. Quando se sentir mais sozinho, eu estarei mais perto. Jesus então pegou minha mão direita e escreveu algo na palma com o dedo. Não consegui ver o que era, mas senti uma queimação suave. Ele disse: isto é um selo. Quando estiver em perigo, quando o medo vier, olhe para sua mão e lembre-se que você é meu. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Você está protegido até completar a missão. Senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Lágrimas de gratidão misturadas com medo do que estava por vir. Está na hora de você voltar, Jesus disse. Amanhã de manhã você vai acordar na sua cama às 6h10. Márcia vai estar assustada com você. Conte tudo para ela primeiro. Ela vai acreditar porque o Espírito Santo vai confirmar no coração dela. Vocês vão enfrentar isso juntos. E agora, Rafael? Ele me abraçou uma última vez, um abraço que eu senti até os ossos. Vá e faça o que te mandei fazer. De repente, senti meu espírito sendo puxado de volta para cima em alta velocidade. O inferno desapareceu, a escuridão me envolveu e então acordei. Acordei violentamente às 6h10 da manhã de quarta-feira, 24 de julho de 2019. Meu corpo inteiro estava encharcado de suor frio, os lençóis completamente torcidos e molhados. O cheiro de enxofre ainda estava nas minhas narinas, tão real que cheguei a verificar se tinha algo queimando no quarto. Minhas mãos tremiam descontroladamente e meu coração batia tão forte que doía no peito. Márcia acordou assustada com meus gemidos e me chacoalhou. Rafael, o que foi? Você está tendo um infarto? Vou chamar o SAMU. Ela estava pálida de susto porque eu nunca tinha acordado daquele jeito em 22 anos de casamento. Segurei a mão dela com força e desabei a chorar. Chorei como não chorava desde o enterro do meu pai em 2005, um choro profundo que vinha das entranhas da alma.
Fiquei meia hora chorando sem parar, enquanto Márcia me abraçava, sem entender nada. Quando finalmente consegui falar, olhei nos olhos dela e disse: amor, eu preciso te contar algo que você não vai acreditar. Mas eu juro pela vida dos nossos 3 filhos, pela memória do meu pai, por tudo que é sagrado, que cada palavra é verdade. Márcia ficou séria e disse: então conta, porque você está me assustando. Passei as próximas 3 horas contando tudo. Cada detalhe da visão, cada horror que testemunhei, cada palavra que Jesus falou. Márcia ficou visivelmente pálida quando contei sobre Pastor Augusto e os desvios de dinheiro. Mas quando revelei o que Jesus mostrou sobre o assédio a Fernanda, ela começou a chorar também. A voz dela saiu trêmula. Fernanda tentou me contar em 2014, mas eu não acreditei completamente. Eu defendi o pastor, abandonei minha própria irmã. Choramos juntos ali na cama, abraçados, processando a dor e a culpa. Então Márcia fez algo que selou nossa união para sempre. Ela segurou minha mão com força, olhou fundo nos meus olhos vermelhos de tanto chorar e disse: Rafael, eu acredito em você. Não sei explicar como, mas algo dentro de mim está confirmando que é verdade. O Espírito Santo está testemunhando no meu coração. O que você precisa fazer agora? Respondi com a voz ainda embargada. Preciso confrontar o pastor. Jesus disse que tenho 72 horas. A reunião de liderança é sexta-feira à noite. Márcia respirou fundo, fechou os olhos por alguns segundos. E quando abriu de novo, havia uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Ela disse: então vamos nos preparar para perder tudo. Amigos, reputação, posição na igreja, talvez até segurança. Mas fazemos isso juntos, como sempre deveria ter sido. Os 2 dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Quarta e quinta-feira, fui trabalhar normalmente na loja e frequentei a igreja como sempre. Mas ver Pastor Augusto pregando no culto de quarta à noite foi torturante. Ele estava lá no púlpito, com aquele terno azul marinho, aquele sorriso largo, pregando sobre integridade e fidelidade a Deus. Usava Salmos 37. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Eu olhava para ele e via as correntes de fogo do inferno. Via Dona Socorro caída sozinha no barraco. Via André pulando da ponte. Via Tiago planejando o suicídio. Senti uma raiva santa subir dentro de mim, diferente de qualquer coisa que já tinha sentido. Mas Jesus havia dito para esperar até sexta-feira. Então esperei, cada hora parecendo uma eternidade, contando os minutos até a reunião de liderança. Sexta-feira finalmente chegou. 19h30 em ponto. Sala administrativa do 3º andar da igreja. Estavam presentes 9 pessoas ao redor da mesa oval. Pastor Augusto na cabeceira, os 4 presbíteros João Batista, Marcos Aurélio, Paulo César e Silas Pereira, o tesoureiro Geraldo Mendes, o líder de louvor Fábio Santos, o líder de jovem Samuel, que era filho do pastor, e eu representando os líderes de células. Pastor Augusto abriu com oração de 5 minutos. Depois falou entusiasmado por 20 minutos sobre a campanha do terreno novo. Já tinham 322 mil arrecadados, faltavam 478 mil para fechar o negócio. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que todos podiam ouvir. Minhas mãos suavam frio, minha boca estava seca como lixa. Então veio o momento. Pastor Augusto perguntou casualmente: bem, irmãos, alguém tem algo a compartilhar antes de encerrarmos? Levantei minha mão direita que tremia visivelmente. Pastor Augusto sorriu. Claro, irmão Rafael, fique à vontade. Respirei o mais fundo que consegui. Fechei os olhos por 2 segundos pedindo força e comecei a falar. Na terça-feira de 201, madrugada, às 3h23, Jesus Cristo apareceu no meu quarto e levou meu espírito ao inferno. O clima na sala mudou instantaneamente. Risos nervosos,
O presbítero João disse: Irmão Rafael, acho que você teve um pesadelo muito forte. Interrompi firme: não foi pesadelo, foi visão real. E Jesus me mostrou coisas específicas sobre esta igreja, sobre desvios financeiros, mentiras e manipulação acontecendo há quase 20 anos. Pastor Augusto parou de sorrir. Seu rosto ficou duro como pedra. A voz saiu controlada, mas ameaçadora. Rafael, cuidado com o que vai dizer agora. Acusações contra ungidos de Deus são sérias. A Bíblia diz em Salmos 105:15, não toqueis nos meus ungidos. Respondi olhando direto nos olhos dele. A Bíblia também diz em Efésios 5:11, não sejam cúmplices das obras das trevas, mas exponham-nas à luz. É isso que estou fazendo. Então comecei a relatar tudo, a fila dos pastores no inferno, os desvios financeiros sistemáticos, as contas secretas, Dona Socorro e o dinheiro do remédio, Tiago e a profecia falsa, o assédio a Fernanda. Revelei valores específicos, 543 mil de entrada mensal, 286 mil de desvio mensal. O silêncio na sala era tão pesado que parecia sugar o ar. Pastor Augusto explodiu, batendo as mãos na mesa. Chega! Você está possesso, Rafael. Um demônio de acusação está falando pela sua boca. Irmãos, vejam, o diabo tentando destruir a obra de Deus. O presbítero Paulo concordou imediatamente. Irmão Rafael sempre foi tão fiel. Agora, de repente, isso realmente parece obra demoníaca. Mas então, algo inesperado aconteceu que mudou tudo. O tesoureiro Geraldo, que estava pálido como um fantasma, balbuciou com voz trêmula. Pastor Augusto, esses números... E Rafael falou, como ele sabe valores tão exatos? Só eu e o senhor temos acesso completo às contas. Pastor Augusto fuzilou Geraldo com um olhar carregado de ameaça. Geraldo, você não vai dar ouvidos a um homem perturbado, vai? E foi naquele momento exato que tudo começou a rachar e desmoronar como um edifício com a fundação podre. Geraldo não respondeu ao pastor na hora, mas vi em seus olhos que a semente da dúvida tinha sido plantada. A reunião terminou com o pastor Augusto me expulsando da sala aos gritos, dizendo que eu estava sob influência de espíritos malignos e precisava de libertação urgente. Os outros líderes ficaram divididos, alguns me olhavam com pena, outros com raiva. Saí dali sabendo que minha vida na igreja tinha acabado, mas também sabendo que tinha cumprido a primeira parte da missão. No domingo seguinte, 28 de julho, pastor Augusto pregou contra mim do púlpito sem falar meu nome diretamente. Falou sobre Judas, sobre traidores dentro da igreja, sobre pessoas que o diabo usa para tentar destruir a obra. Depois do culto, fui oficialmente expulso em reunião extraordinária com os membros. Das 3.000 pessoas que frequentavam a igreja, apenas 7 famílias me procuraram depois, exatamente as 7 que Jesus tinha dito. Jonas e Marta, Pedro e Raquel, Samuel e Débora, Antônio, Roberto e Júlia, Henrique e Bruna e Tiago. Em agosto de 2019, criei o blog Alerta aos Lobos numa madrugada de insônia. Escrevi minha história completa em 10 páginas, cada detalhe da visão, cada revelação sobre pastor Augusto. Publiquei às 3 da manhã de um sábado, achando que ninguém ia ler. Em 48 horas tinha 5.000 visualizações. Em uma semana, 50.000. Em um mês, o blog estava viralizando por todo o Brasil evangélico. As mensagens começaram a chegar. Primeira semana, 15 e-mails de pessoas contando histórias parecidas. Segundo mês, 80 mensagens. Em 6 meses, tinha recebido exatamente 347 testemunhos, como Jesus tinha falado, cada um mais doloroso que o outro. Pastores comprando mansões enquanto membros passavam fome. Líderes com carros de 500 mil, enquanto idosos vendiam remédio para dizimar. O sistema era nacional, era estruturado, era diabólico. Enquanto isso,
Algo estava acontecendo nos bastidores. Geraldo, o tesoureiro, não conseguia dormir direito desde aquela reunião de sexta-feira. Ele começou a investigar as contas por conta própria, cruzando extratos bancários, checando recibos, comparando entradas e saídas. Em setembro, ele me procurou numa cafeteria no setor Bueno, olhando para os lados com medo de ser visto. Rafael, você estava certo. Encontrei tudo. Desvios desde 2001. Mais de 20 milhões ao longo de 18 anos. Foi quando procurei o advogado Dr. Maurício Andrade, exatamente como Jesus tinha instruído. Escritório na Rua 84, Sala 305. Ele tinha 52 anos, cabelos grisalhos, e quando contei minha história, ele chorou. Rafael, eu tive uma experiência parecida há 8 anos em outra igreja. Ninguém acreditou em mim, fui expulso e difamado. Achei que estava sozinho. Agora vejo que Deus está levantando um exército para limpar sua casa. Durante outubro e novembro, Dr. Maurício, Geraldo e eu trabalhamos secretamente reunindo provas, extratos bancários mostrando transferências suspeitas, recibos falsos de supostas obras que nunca foram feitas, testemunhos gravados de vítimas, documentos comprovando as propriedades registradas em nome de laranjas. Montamos um dossiê de 147 páginas com provas irrefutáveis. Dia 26 de novembro de 2019, fomos à Polícia Federal. Entregamos o dossiê completo ao delegado responsável por crimes financeiros. Ele olhou o material por 2 horas e disse: "Isso aqui é o maior caso de lavagem de dinheiro através de instituição religiosa que já vi em Goiás. Vamos abrir investigação imediata." A operação recebeu o nome de Dízimo Perdido e foi deflagrada em janeiro de 2020. Dia 13 de fevereiro de 2020, uma sexta-feira de manhã, a Polícia Federal bateu na porta da casa de Pastor Augusto às 6 horas. Ele tentou fugir para o Paraguai, com 300 mil em dinheiro vivo dentro de uma mala, mas foi preso na rodoviária de Goiânia. As imagens dele sendo levado algemado passaram em todos os telejornais. Meu telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevista, membros da igreja em choque. 3 dias depois da prisão, Pastor Augusto sofreu um infarto na carceragem. Foi transferido às pressas para o Hospital Albert Einstein de Goiânia. Quando soube, senti no coração que precisava ir vê-lo, mesmo depois de tudo. Fui num sábado de tarde, dia 22 de fevereiro. Ele estava na UTI, muito magro, conectado em vários aparelhos, com um policial na porta do quarto. Quando me viu entrar, Pastor Augusto começou a chorar. "Rafael, me perdoa por tudo. Eu menti, roubei, destruí famílias. Vi tudo o que você falou. Tive pesadelos terríveis com o inferno desde que fui preso. Sei que vou morrer. Os médicos já disseram que meu coração está fraco demais. Por favor, diga para Eliane e para meus filhos que eu pequei contra Deus e contra vocês." Segurei a mão dele, aquela mão que um dia abençoou meus filhos, e disse: "Eu te perdoo, pastor. E Jesus também perdoa se você se arrepender de verdade agora." Oramos juntos ali na UTI, eu e o homem que tinha sido meu líder espiritual por 25 anos. Ele confessou tudo entre lágrimas, cada pecado, cada roubo, cada mentira. Morreu 3 dias depois, dia 25 de fevereiro de 2020, às 4 da madrugada. Antes de morrer, Pastor Augusto escreveu uma carta confessional de 8 páginas. Revelou toda a rede de pastores corruptos que ele conhecia, nomes, igrejas, valores. A carta vazou na internet uma semana depois do funeral e viralizou. 12 pastores de outras igrejas em Goiás foram presos nos meses seguintes. A Polícia Federal recuperou 68 milhões de reais em bens e dinheiro desviado. A Igreja Ministério Vida Plena e Abundante se desintegrou.
Dos 10.000 membros, apenas 1.200 permaneceram tentando reconstruir com nova liderança. Os outros se espalharam, alguns para outras igrejas, muitos abandonaram a fé completamente, feridos demais para confiar de novo. Eu e as 7 famílias que me apoiaram, começamos a nos reunir aos domingos na minha casa. Apenas 42 pessoas, sem dízimo, sem ofertas, apenas comunhão genuína. Lucas, meu filho rebelde de 17 anos, testemunhou toda a minha jornada. Viu a coragem, viu o preço, viu a fidelidade de Deus sustentando nossa família quando tudo desmoronou. Em março de 2020, ele me acordou numa madrugada chorando e disse: "Pai, eu quero conhecer esse Jesus de verdade, não o Jesus da religião." Tive um sonho esta noite e ele me chamou pelo nome. Batizei Lucas em abril, na piscina da casa do irmão Jonas, o batismo mais emocionante que já presenciei. Amanda, minha filha mais velha, se tornou ativista contra abuso espiritual. Criou um grupo de apoio para vítimas de manipulação religiosa, que hoje tem 230 membros em Goiânia. Júlia está estudando psicologia, quer se especializar em traumas causados por líderes religiosos. Márcia voltou a falar com Fernanda depois de 9 anos afastadas, pediu perdão de joelhos e hoje elas são mais unidas que nunca. E Tiago, o jovem que ia se suicidar em fevereiro de 2021, eu o procurei em agosto de 2019, logo depois de ser expulso da igreja. Contei sobre a visão, sobre o futuro que Jesus me mostrou. Ele riu na minha cara no começo, achou que eu estava louco. Mas algo naquelas palavras o tocou. Consegui um emprego para ele na minha loja, ajudei a renegociar as dívidas, caminhei junto com ele nos dias mais escuros. Hoje, outubro de 2025, 6 anos depois daquela visão que mudou tudo, Tiago lidera um grupo de apoio para pessoas endividadas por igrejas. Já ajudou 183 famílias a se libertarem de dívidas contraídas por falsas promessas. Ele se reconciliou com Camila, os gêmeos Heitor e Melissa têm 7 anos agora. Tiago me disse semana passada: "Rafael, você me salvou. Literalmente me salvou de mim mesmo. O Ministério Alerta aos Lobos cresceu além do que eu imaginava. Já viajei para 83 cidades do interior de Goiás e estados vizinhos. Nunca cobrei nada, continuo trabalhando como gerente da loja de segunda a sábado. Prego de graça aos domingos em igrejas pequenas que me convidam. Quando oferecem dinheiro, aceito apenas gasolina e uma refeição simples. Aprendi que a mensagem só tem poder quando quem prega não lucra com ela. Perdi muitos amigos como Jesus avisou. Dos 37 casais, apenas 5 permaneceram. Minha irmã Cláudia cortou contato por 2 anos. Voltou a falar comigo em 2021, pedindo desculpas. O processo que pastor Augusto abriu antes de morrer foi arquivado em 2022. Recebi ameaças, fui chamado de herege, de rebelde, de falso profeta. Mas também recebi 421 mensagens de pessoas dizendo que eu salvei a fé delas ao expor a verdade. Em setembro de 2021, exatamente como Jesus tinha dito, conheci os outros 5 que tiveram visões parecidas. Nos encontramos num retiro em Caldas Novas. Pastor Josué, do Rio Grande do Sul, irmã Conceição de São Paulo, Samuel de Recife, missionária Ruth do Acre e professor Marcos de Brasília. Passamos 3 dias compartilhando nossas experiências, chorando juntos, orando juntos. Formamos uma rede de apoio que hoje tem 87 membros em todo o Brasil. Hoje vivo numa casa simples no setor Bueno. Dirijo o mesmo carro de 2013, uso roupas da loja de departamento, mas durmo em paz. A presença de Deus em nossa casa é palpável. Nossos cultos domésticos, com as 42 pessoas, são mais ungidos que qualquer mega evento que já frequentei. Não tem banda profissional, não tem luzes, não tem telão. Tem Jesus no meio, e isso basta. Se você está lendo ou ouvindo esta história agora, preste atenção.
Teste seus líderes. Se eles vivem como reis enquanto você passa necessidade, fuja. Se pedem dinheiro constantemente prometendo bênçãos que nunca vêm, questione. Se usam manipulação emocional e culpa para extrair ofertas, corra. Jesus não quer seu dinheiro, quer seu coração. E líderes genuínos servem o povo, não se servem do povo. A fila do inferno continua crescendo a cada dia, mas também há esperança. Há um remanescente fiel sendo levantado nestes últimos tempos. Homens e mulheres que escolhem a verdade mesmo quando custa tudo. Se Jesus te mostrou algo errado na sua igreja, não fique calado como eu fiquei por anos. Fale, exponha, alerte. Sim, você vai pagar o preço, mas vai dormir em paz sabendo que foi fiel. 6 anos depois, olho para trás e vejo a mão de Deus em cada detalhe. Vejo vidas restauradas, famílias salvas, jovens que não se suicidaram, pessoas que voltaram a acreditar em um Deus verdadeiro e não em um sistema corrupto. E vejo que valeu cada lágrima, cada perda, cada noite de insônia. Porque prefiro ter a consciência limpa do que ter uma mansão construída sobre as lágrimas dos filhos de Deus. E a você, pastor que desvia dinheiro e está ouvindo isso agora, saiba que a fila do inferno está esperando. Mas ainda há tempo. Jesus ainda te chama ao arrependimento genuíno. Confesse, devolva, restaure. Não seja orgulhoso demais para se humilhar enquanto ainda há fôlego nos seus pulmões, porque do outro lado da morte só resta justiça eterna. E acredite, eu vi com meus próprios olhos. O inferno é real, é eterno, e está cheio de pastores que acharam que nunca seriam descobertos. Não seja mais um. Escolha hoje a quem você vai servir de verdade.